Continuemos ainda a estudar na série Eventos Finais, o tópico número 4, com o tema O Retorno do Rei, parte 2. Como será então a segunda vinda de Cristo? Nós paramos neste ponto. Como será então a segunda vinda de Jesus? Vamos ver Atos capítulo 1, versículo... Vamos ver 9 questões de como será a segunda vinda de Cristo. Lembrando, caso você não consiga abrir imediatamente os textos juntamente comigo, anote os textos e depois confira com calma aí no seu estudo pessoal, tá bom? Vamos então ver em Atos capítulo 1, o primeiro ponto aqui dos 9. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 9 a 11. Vamos ver o que diz ali. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Primeiro ponto, a vinda de Jesus será um evento literal, visível, não secreto, não um arrebatamento secreto. E aí depois virá o anticristo com a marca da besta, aquela coisa toda. Não, como temos visto até aqui, não é isso que ensina a palavra de Deus. Um evento literal. Assim como eles viram Jesus ir ao céu, ascender ao céu, verão Jesus vindo também. Outro ponto, Apocalipse, último livro agora da Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Anote aí e leia depois com calma, caso você não consiga ler comigo imediatamente o texto. 1 de Apocalipse, capítulo 7, nos diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O segundo ponto que nós podemos entender de como será a vinda de Jesus é que será um evento visível. Será literal e será visível. Outro ponto, Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, anote aí, versículos 26 e 27. Mateus 24, 26 e 27 nos diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será também um evento mundial. Perceba como essa doutrina, essa teoria do arrebatamento secreto não tem base bíblica, como ela cai por terra. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela é literal. A vinda de Jesus, ela é visível. A vinda de Jesus, ela é mundial, um evento mundial. Outra coisa, 1 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver o que diz ali. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será então também um evento audível. Perceba? Audível. Literal, visível, mundial, audível. Outra, Apocalipse 16, versículo 18. Vamos ver o que diz ali. Apocalipse 16, 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Ou seja, será um evento físico. Haverá um cataclisma físico no planeta. O planeta todo estará em confusão. Olha agora que importante essa questão aqui, e eu vou fazer um comentário em cima. Mateus 24, 29 a 31. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Vamos ver, Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade.
As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Está vendo? Isso aqui está falando da próxima volta de Jesus. Não está falando de uma segunda fase. Reunirão os seus escolhidos, olha aqui, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a volta de Jesus é um evento decisivo. Haverá duas classes de pessoas. Uma classe estará preparada, outra classe estará despreparada. Uma classe estará se lamentando, outra classe receberá Jesus com alegria. Então é um evento decisivo. Não há essa ideia de um arrebatamento secreto e depois fica aqui uma parte, e essa parte depois tem uma segunda chance, e aí haverá 7 anos de tribulação, e o anticristo então surge no cenário, e aquela coisa toda. Não. Essa ideia, e depois, lá na frente, nós vamos estudar historicamente como é que isso surgiu. Mas adiantando um pouco aí para você, essa ideia nasceu lá na Contra-Reforma com os jesuítas, para combater a reforma protestante, que tinha uma outra interpretação acerca do que é ensinada hoje. E a interpretação que eles tinham era exatamente essa que você está ouvindo hoje. Talvez você está se surpreendendo, né, porque nunca ouviu isso. Mas hoje você está sabendo dessa questão. Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, a volta de Jesus, a vinda de Cristo, será um evento glorioso também. Um evento glorioso. Mais um, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, que diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Já podemos sentir isso acontecendo, não é? Pelo menos começando a acontecer. Qual é o evento seguinte? Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem, ou numa nuvem, com poder e grande glória. Olha o 28. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, a vinda de Cristo será um evento transformador. Um evento transformador. A glorificação ocorrerá então por essa ocasião. E último ponto. 2 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte, olha só. Abra aí a sua Bíblia enquanto eu vou ler. Vamos ver o que diz lá. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, a vinda de Cristo será um evento brilhante. Então, um evento literal, um evento visível, mundial, audível, físico e ainda um evento decisivo, glorioso, transformador e brilhante. Então, ao analisarmos esses textos, qual é a única conclusão possível? Vamos analisar, vamos pensar, vamos raciocinar. Qual a única conclusão possível a qual nós podemos chegar sobre o verdadeiro modo da vinda de Cristo, não é? A Bíblia, então, ela tem centenas, se você estudar por você mesmo, deixando de lado todo o preconceito, tudo aquilo que de repente você aprendeu, e você analisar por você mesmo, tudo aquilo que você realmente precisa saber e estudar, você vai perceber, então, que todas as referências sobre a vinda de Jesus fazem uma declaração única, que a segunda vinda de Cristo é literal, visível, audível, um evento mundial. Na verdade, as palavras usadas na Bíblia
dão a impressão de algo estremecedor, de majestade, de glória. Ou seja, nós não precisamos da série Deixados para Trás para entender a Bíblia, porque a própria Bíblia explica como será a vinda de Jesus. Muitas das vezes a gente vai atrás mais da ficção do que propriamente o que está escrito na palavra de Deus. Então, será um evento majestoso. Jesus é descrito como vindo entre nuvens, com relâmpagos, trombetas, gritos, poder, glória, anjos, brilho, fogo flamejante, etc. A Bíblia deixa claro, amigo e amiga, que o retorno de Cristo será o evento mais espetacular de toda a história. Nada será como antes. Este mundo como conhecemos chegará ao fim. As tristezas chegarão ao fim. Vindo aqui para a rádio agora, eu gosto bastante de animais. Vi ali um cachorrinho morto, foi atropelado, morreu e alguém colocou ali no cantinho da calçada. Então isso deixa a gente triste, chateado. Porque nunca foi da vontade de Deus que as suas criaturas morressem. Nunca foi da vontade de Deus que essas coisas acontecessem. De repente você perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, algum ente querido. Hoje na internet eu estava vendo ali alguma coisa aí, aqueles vídeos que as pessoas jogam, né? Aí tinha um vídeo lá de um carro forte que foi assaltado por ladrões, acho que explodiram, tentaram explodir o carro forte. Uma cena terrível. 1 ou 2 sobreviventes ali gritavam de tanta dor, e ali mostrou ali no vídeo os corpos dos que morreram e os braços dilacerados, assim, sabe? Coisas terríveis. Coisas realmente terríveis que estão acontecendo. As notícias que você ouve por aí, uma pior que a outra, você começa a ficar assustado. Tudo isso chegará ao fim. Talvez alguém pense assim que isso é uma utopia. Talvez alguém até ateu, que não acredita em Deus, não acredite na volta de Jesus. Eu tenho até uma notícia para esse pessoal. Se não existe volta de Jesus, uma coisa é certa. O mundo vai chegar uma hora ou outra no fim. Pois até os cientistas já chegaram à conclusão de que o Sol, por exemplo, vai chegar uma hora que ele vai deixar de ter a sua força como o Sol. Como se ele congelasse, alguma coisa assim. E aí o que vai acontecer com o planeta? Bau, já era. O mundo vai chegar ao seu fim. Mais cedo ou mais tarde. Agora, qual é a esperança? Qual é a esperança? Eu prefiro acreditar que há uma esperança na pessoa de Jesus, amém? Que voltará e instituirá novo céu e nova terra. Aliás, o próximo estudo sobre essa questão, nós trataremos aí nos próximos domingos. Falaremos sobre o milênio, depois o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então, este mundo, como nós conhecemos, chegará ao seu fim. E de acordo com a Bíblia, o que acontecerá com os ímpios? Aqueles perdidos, aqueles que não se prepararam, aqueles que preferiram continuar na sua vida de rebelião e de pecado? O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar? Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. A Olímpia está aqui, ela chegou aqui no estúdio, ela quer participar. Boa tarde. Boa tarde. Leia aí, Olímpia. Apocalipse 6, verso 15 e 16. O que fala aí? Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Percebam, pessoal, não tem essa questão de arrebatamento secreto e uma segunda chance para quem ficar, e os ímpios agora estarão perdidos, mas ficarão vivos durante um período de 7 anos de tribulação. Não. Eles serão destruídos por causa do resplendor devido à volta de Cristo. Ou seja, mas não haverá tribulação então, irmão Alexandre? Não haverá tempo de angústia? Claro que haverá. E isso vai acontecer agora, na nossa geração. E assim como Israel foi protegido no Egito entre as 10 pragas, nós seremos protegidos também entre as 7 pragas. Leia Salmo 91 e você vai perceber lá. Assim como Deus os guardou, nos guardará também no tempo do fim. Enquanto o povo fiel de Deus então está se escondendo, fugindo do decreto de morte da besta, depois falaremos mais sobre isso à frente, não é? Temos todo este ano aí, eu sempre tenho dito isso, para estudar esse tema, enquanto Deus permitir que a gente continue aqui, é claro. Então Jesus ele volta, e de repente todos aqueles que perseguiam esses justos, não é? E procuravam destruí-los, agora se encontram fugindo, se escondem de Jesus, que volta nas nuvens do céu.
Uma expressão bíblica para um exército de anjos brilhantes no céu. Repentinamente a maré vira em favor do povo de Deus agora, o qual se alegra com a volta do seu Senhor. Por outro lado, então, tendo rejeitado todas as oportunidades de conhecer o Senhor, a verdade e a esperança de vida eterna em Cristo, os perdidos do mundo agora terão de colher os frutos da sua rebelião. E eles rejeitaram toda oportunidade de mudança e de vida. Rejeitaram a oportunidade de virem ao Senhor e de ter seus pecados perdoados e a promessa de vida eterna, ou seja, devido ao resplendor da vinda de Cristo, eles são então o quê? Fulminados, destruídos. Por isso então que a gente deve fazer tudo, colocar todas as nossas energias, os nossos recursos, tudo para pregar a palavra da vida, para que as pessoas não venham a passar por isso, né? Exatamente. Porque não é da vontade de Deus que isso aconteça com os ímpios. Deus, ele quer que todos se convertam, se arrependam. Exatamente. E aí o que acontece? O que isso nos diz então? Ou seja, o que isso nos diz sobre o quanto é importante tomarmos uma decisão, né? A Olímpia comentou aí, tem a ver com decisão também. Ou seja, uma decisão ao lado de Cristo e não demorar em fazer essa escolha? Que princípio crucial é revelado nesse texto, Mateus 12, versículo 30? O que diz aí, Olímpia? Livro de Mateus, capítulo 12, verso 30, Isso. diz: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, em matéria de cristianismo não há lugar para ficar em cima do quê? Do muro. Ninguém pode ficar em cima do muro, né? E mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que tomar uma decisão, não é verdade? Exatamente. Ninguém vai ficar para sempre em cima do muro. Não há meio termo. Não há meio termo. Devemos escolher estar ao lado de quem então hoje? De Cristo, porque o muro quem fez foi quem? Foi o diabo. Exatamente. Quem está em cima do muro já está também do lado dele. Devemos escolher estar ao lado de Jesus ou então estaremos escolhendo o outro lado. O lado dos perdidos, daqueles que fugirão do Senhor quando Ele vier. Em contraste então com o destino dos perdidos, todas as pessoas que ao longo da história seguiram a Deus, no caso, terão agora o seu tempo de glória e triunfo em Jesus. Anos atrás, por exemplo, os médicos descobriram, olha que interessante, que a eletricidade desempenha um papel no corpo humano. Não sei se a Olímpia sabe disso, que a enfermeira aí talvez já estudou sobre isso daí. Embora isso atualmente não seja novidade, essa ideia parecia notável quando foi descoberta. Um médico fascinado por essa ideia, em 1800, ofereceu dinheiro para um condenado comprar cerveja e carne, em troca do seu corpo, após o enforcamento. A ideia do pesquisador era simples. Se a eletricidade é a força da vida, será que ela poderia ser usada para reviver uma pessoa morta? O trato então foi feito. Depois que o homem morreu, o médico prendeu fios elétricos ao seu cadáver e após baixar o interruptor, o corpo começou a chutar, a se contorcer. Os joelhos se dobravam e ele até sorriu. Ele até sorriu, hein? Isso é fato. Fez aparentemente tudo. Menos aconteceu o quê? Dar a vida. Menos ressuscitou. Não ressuscitou. Ou seja, qual foi o êxito da humanidade com relação aos esforços para vencer a morte? Qual então é a nossa única esperança? Na verdade, nós estamos impotentes, meus amados, diante da morte. Quando a gente vê alguém morrer, é uma coisa esquisita, né? Estranha. É difícil você aceitar a morte, sabe? É uma coisa difícil. Porque Deus não criou você e eu para morrer. Por isso, então, a Bíblia apresenta que Jesus ele veio para fazer por nós o que nunca seríamos capazes de fazer por nós mesmos. De uma vez por todas, ele veio e derrotou a morte. Amém? Amém. Então, o que nós devemos fazer para ter a vida? Jesus morreu em nosso lugar. Nós devemos fazer o que então? Nós devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador e também a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Exatamente. Então, a partir do momento que nós arrependermos, né? João Batista sempre pregava isso: arrependeis os vossos pecados e sede batizados para que sejam lavados os vossos pecados. E Paulo diz que deixa as coisas passadas e sejamos novas criaturas. Exatamente. E se nós rejeitarmos aquele que morreu em nosso lugar, então teremos que pagar, né, nós mesmos, no caso, teremos que pagar então com a própria morte. Ou seja,
Perdição eterna, porque Jesus morreu. A morte que Cristo morreu lá na cruz, sabe qual foi? Foi a morte eterna. Foi a morte eterna que você e eu deveríamos sofrer. Mas por que que ele ressuscitou? Porque ele nunca pecou. E ele quer dar para nós essa vida eterna agora. É, exatamente. Então, para todos podem ter a vida eterna, basta aceitá-la. O que diz aí na primeira de Paulo a Tessalonicenses, para terminar, capítulo 4, versículo 16. Qual será o evento mais emocionante quando Jesus Cristo voltar então? O que diz aí, Olímpia? Essa é uma promessa maravilhosa. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, que promessa incrível, meu amigo e minha amiga. Cristo está vindo nas nuvens dos céus. Será um evento mundial, será um evento universal. Todo olho o verá. E como se isso não bastasse, quando ele voltar, os que morreram no Senhor serão ressuscitados agora para a vida eterna. Por toda a terra, um grande exército de anjos, de santos, surge de inúmeras sepulturas, né? Ou seja, eu até troquei aqui. Na verdade, esses anjos são comissionados a buscarem esses que agora surgem da sepultura, que morreram em Cristo. E os anjos o buscam ali nas sepulturas e os arrebatam para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Eles agora aparecem vestidos com corpos jovens, glorificados e incorruptíveis, sem nenhuma mancha de doença ou deformidade. Então, finalmente, recebendo a promessa gloriosa de que lhes foi dada por meio da morte de Cristo, a vida eterna que tanto ansiavam, está sendo agora revelada, uma vida que nunca poderá ser tirada deles. Até agora, porém, falamos apenas do que acontece com os mortos em Cristo quando ele voltar. Vimos a maravilhosa promessa de sua vinda, de que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Que esperança temos para com os nossos queridos que morreram no Senhor, de vê-los novamente. Mas, e quanto ao destino do povo remanescente de Deus, aqueles que para salvar a vida estavam fugindo dos ímpios, e de suas tentativas inspiradas por Satanás de exterminá-los deste mundo? O que eles podem esperar em meio a esse tempo terrível de angústia que virá? Que será então essa tribulação? Semana que vem, o que acontecerá com o povo de Deus vivendo no tempo da tribulação, nesta geração, no tempo de angústia? Como você pode fazer dessas promessas maravilhosas sua esperança? Semana que vem nós estaremos continuando. Então, o que Deus está dizendo para nós hoje? Através do Espírito Santo, que nós venhamos o quê? Aceitar a Jesus como nosso único Salvador. Não é isso? E viver uma vida de acordo com aquilo que professamos. Nos adaptando ao céu. Amém. E à atmosfera celestial. Porque quando Jesus vier, ele virá buscar pessoas em pecado ou pecadores que terão colocado suas debilidades caídas sob o domínio da vontade de Deus e terão vencido. Qual dos dois? A primeira opção ou a segunda? Os perdedores não vão herdar a coroa da vida, porque a coroa da vida é para quem teve vitória. E a vitória não é emprego, a vitória não é dinheiro, não é carro. A vitória é você abnegar-se a si mesmo, que é a mais difícil vitória, mas ela é prometida por aquele que em tudo possamos ser fortalecidos. Ora para nós então, Olímpia. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, que habita no mais altos céus, louvado seja o teu santo e bondoso nome, porque tu não só habitas nos altos céus, mas também habita no coração contrito daquele que quer se achegar mais a ti. Querido Deus, eu e o Alexandre, nós não conhecemos aqueles que estão do outro lado ouvindo as nossas vozes guiadas por ti, mas o Senhor os conhece. Talvez um coração aflito, talvez uma mãe, Senhor, entristecida, decepcionada, talvez um filho abandonado, talvez uma pessoa que esteja presa, uma pessoa que cometeu um assassinato, que cometeu um roubo. Senhor, talvez tenha uma pessoa com a consciência pesada. E eu rogo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que neste momento, através dos Teus anjos, através do Teu Santo Espírito, o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo venha habitar em suas mentes, venha limpar os seus corações e purificar as suas consciências, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que cada um que ouviu esta mensagem possa ter como esperança, Senhor, a volta de Jesus Cristo a essa terra. Abençoe, Senhor, os familiares de cada ouvinte.
Também pedimos a Ti que esteja com aqueles que estão no leito de dor, num hospital ou numa casa, Pai. Por favor, Senhor, esteja com aqueles que estão contritos de coração. Peço a Ti que dê-lhes paz na alma, para que possam, Senhor, estar de pé e animados para fazer a Tua obra. Dê-nos, Senhor, a força do Teu Espírito, a paz nos nossos corações e o ânimo para pregar o Teu Evangelho, para que Jesus possa voltar. Estas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém.